Olá pessoal, aqui é Débora Mexica lá do Encontros Astrológicos e hoje estou aqui para dar uma olhadinha no Conselho dos Arcanos para essa semana que vai do dia 21 ao dia 27 de dezembro de 2022. Qual o conselho que nós temos para essa semana? Bom, gente, o arcano principal que saiu aí para a gente foi o Eremita. Quando o eremita sai, simboliza que nós temos uma semana que pede para que a gente olhe um pouco para dentro, para que a gente mergulhe nas experiências que a gente já passou e analise, estude, aprenda através dos sonhos, dos símbolos, através de mestres, guias, seja como for. Nós temos um guia essa semana, um professor, um grande mestre. É isso que o eremita representa. Ele representa essa luz que ilumina a frente, né? Aqui está a luz. E que nos guia em um caminho que nos leva ao autoconhecimento ou ao entendimento da nossa jornada, da nossa caminhada. E o interessante é que o eremita, ele sempre aparece, né? A maioria das vezes aparece em meio às montanhas ou no topo de uma montanha cheio de neve. E essa montanha, de certa forma, a gente pode entender como uma energia capricorniana, é quando nós somos guiados a entender o nosso real propósito na vida. Então, é um momento para a gente refletir sobre essa jornada, sobre esse nosso propósito maior. E é claro que no momento que a gente descobre esse propósito maior, a gente consegue também alinhar todos os outros propósitos menores ou os caminhos fragmentados que nos levam a esse propósito maior. De repente, a gente consegue aceitar, assimilar melhor essa ideia, né? A ideia de, caramba, quais são os passos que eu estou dando para conseguir chegar lá naquele topo, naquele propósito maior. Às vezes vocês podem ouvir um barulhinho ao fundo, é o Lucky, é o meu cachorrinho que está aqui dormindo, deitadinho do meu lado, tá bom? Então relevem aí os barulhinhos. Então é muito provável que essa semana a gente perceba esse eremita em nossas vidas. Nós podemos ser o eremita das nossas próprias vidas, da nossa própria jornada, ou seja, você ser o mestre de si mesmo para a autoconsciência, para o autoentendimento e para a autoanálise, ou, de repente, quem sabe, pode aparecer aí pessoas mesmo na vida ajudando, num momento de virada, num momento X, num momento conflituoso, numa encruzilhada, de repente é quando aparece esse eremita aí para nos guiar, para nos mostrar a luz, nos mostrar o caminho. Mas esse eremita, ele também pode ser simbolizado por sonhos, símbolos que aparecem, informações sutis que vem para nossa consciência, sabe? Aquele lampejozinho que vem, passa para sua consciência e você fala, caramba, isso aqui pode ser um sinal, isso aqui pode ser uma informação, ou até mesmo um guia seu, um anjo da guarda, um orixá, um santo, Deus, Jesus, seja o que for que você acredite, de repente pode trazer para você informações, uma guiança, uma iluminação para algum caminho, para alguma questão que você precisa trazer para o entendimento. O importante é que o eremita, ele representa, de certa forma, um momento de internalização para um grande despertar, para uma nova fase. Ele vem antes da roda da fortuna, do tarô, onde a vida vira, onde os ciclos acontecem. Uma hora a gente está em cima, outra hora a gente está no meio do caminho, outra hora a gente está na parte de baixo. Então o eremita vem antes disso para nos preparar para a jornada que vai começar depois dessa metade, desse 10, que é a parte da fortuna. Só que é importante lembrar que esse arcano ele não está sozinho, ele está acompanhado de um arcano para a gente evitar e um outro arcano para a gente ativar. O arcano que saiu aí para a gente evitar foi o 2 de espadas. E esse 2 de espadas junto com o eremita está mostrando para a gente o seguinte: esse momento pode ser que apareçam muitas questões que mexam com o nosso emocional. Se existir alguma dúvida, alguma resistência, se a gente levar tudo para o lado pessoal, se a gente se apegar a ideias, a sentimentos, a lembranças que nos impede de repente de ultrapassar, de passar pelos véus do conhecimento, isso pode ser um entrave. Inclusive isso aqui pode se tornar, né, se a gente não evitar esse 2 de espadas, a gente pode se tornar extremamente ansioso ou ansiosa. Nós podemos ficar nervosos, reativos, que a gente vê aqui, olha, que as espadas estão na mão desse ser.
E essa imagem, a gente vê aí os olhos vendados, e isso mostra, de certa forma, que a pessoa está negando olhar também algumas coisas, nesse sentido, né, na energia para evitar. E só olhar para aquilo que ela acredita. E quando essa energia aqui é confrontada, ou quando se encontra ameaçada, ela usa sua espada e corta o que estiver na frente ali, de forma cega. Mas o importante é a gente entender que por trás dessa venda aqui existe muito conflito emocional, justamente pelas dúvidas, pelas incertezas ou pela resistência de olhar para um outro lado, de ver as coisas de uma outra forma. A gente se apegar àquela lembrança emocional, aquela lembrança afetiva de algo, mesmo que seja ruim, aquilo ali é familiar para a gente está apegado àquilo. E a gente pode ter uma resistência a mudanças. E o eremita está chamando para essa virada, né? Está convidando para as mudanças aí. E a gente tem que entender que saiu aí para a gente, para ativar o 8 de espadas. Inclusive, esse arcano saiu no céu da semana passada. Só que aqui, gente, é um arcano realmente que representa, junto com o eremita, uma libertação da sua própria opressão, ou da opressão de alguém oprimindo, alguém criando um mundo, um fundo de crenças em que você acaba aprisionado ou aprisionada nessas teias. E nessa energia para a gente ativar, junto com o eremita, está falando, olha, você está com todas as ferramentas possíveis para se libertar dessas prisões e dessas crenças que te limitam. Lembrando, né, que eu falei muito no céu da semana lá no canal do Encontros Astrológicos da aranha aqui, que tem a representação do signo de Gêmeos, que é justamente a nossa mente. Muita coisa fica preso à nossa mente. A nossa mente é quem nos aprisiona. E como a gente está passando por um processo de autoconsciência, de autoconhecimento, a primeira coisa que esse arcano para ativar está pedindo é: pegue essas espadas e comece a cortar essas teias que estão te prendendo. As armas estão aí, né? Aqui nós temos as espadas, é só você estender a mão e começar a cortar essas teias para que você se liberte. Você parece preso, você parece estar aprisionado, mas na verdade não está. Basta você ter algum tipo de ação, algum tipo de atitude. A energia para a gente ativar também representa isso, representa que nós precisamos ativar essa energia. E para ativar essa energia, tem que colocar em movimento, tem que dar um start, ou tem que ter algum tipo de atitude em relação àquilo que está sendo apresentado para a gente. Então aqui nós estamos recebendo todas as ferramentas para que a gente se liberte dessas teias, seja o que for que você venha descobrir aqui dentro, você tem as ferramentas para você se libertar, portanto que você não crie confusões, dúvidas, incertezas dentro de você. Perceba onde estão seus apegos, aonde estão seus vícios, a sua dependência emocional, né? E se libertar é procurar ver o tamanho da sua força interior, né? Dessa fortaleza que é você. Lembrando que todo esse caminho dos arcanos aqui está mostrando para a gente que a gente está buscando entender um propósito maior. Mesmo que seja um assunto simples da sua vida, um setor que não seja tão grande assim, um assunto que não seja tão grande, tão forte na sua vida. Essa semana, pega esse assunto, mesmo que ele seja um assunto simples, mas que você sabe que está precisando passar por algum processo, ou que venha até você realmente e mexa nas suas questões pessoais, procure dentro desse lugarzinho menor, entender um propósito maior dentro daquilo que você vem fazendo. O real propósito, o porquê que de repente você precisa ir e subir essas montanhas para encontrar a luz, o entendimento, a compreensão dessa sua jornada. Então, esse é o caminho. E lembrando que nós temos o oráculo da semana também, que saiu aí, um oráculo que fala sobre a nossa intuição. E esse oráculo ele diz o seguinte: a sua intuição sabe muito mais do que você mesmo. Por mais que a gente ache que a gente entende tudo, que está tudo claro diante dos nossos olhos, existe uma água, existe um campo sutil que sempre guarda muita informação. E é nesse lugar que é onde habita a nossa intuição, a nossa verdadeira intuição, sem a confusão do dois,
de espadas. Aqui a gente encontra respostas que na nossa sã consciência a gente não consegue encontrar. E é justamente isso que esse oráculo está dizendo. Vocês veem aqui, olha, esta jovem aqui olhando para fora tranquila, né? Olhando para cima, mas dá para sentir nessa imagem que ela está com todos os sentidos dela aguçados. E aqui uma confiança, né? Então ela vira essa taça e ela sabe que esses fluidos vão cair na taça aqui de baixo. E é claro que isso aqui representa o recebimento, né? Como se a gente estivesse recebendo de cima, do alto, as águas, né? Os fluidos, o conhecimento daquilo que a gente precisa entender aqui embaixo. Então, é mais ou menos isso. O que esse oráculo está dizendo, junto com todos esses arcanos que estão aqui, é: antes de tudo, confie na sua intuição. Entenda que a sua intuição traz muito mais informação, sabe muito além daquilo que nós sabemos em nossa sã consciência. Por mais que estejamos conscientes de tudo, por mais que a gente ache que tudo esteja no nosso controle, que está tudo bem, que está tudo controlado, nem sempre a gente sabe de tudo, e as informações do inconsciente geralmente trazem grandes lições. E é mais ou menos isso que esse oráculo está dizendo para a gente. Acesse esse campo, esse universo, onde a gente tem a oportunidade de extrair algum ensinamento, algum aprendizado e trazer junto com esse eremita. Lembrando que nós estamos em uma semana de lua minguante e a partir de sexta-feira, daqui a 2 dias, a gente entra na fase nova em Capricórnio da Lua. E a fase nova, ela é ainda um período de reflexão, de entendimento, de autoconhecimento, de saber e procurar entender o que se quer, qual o nosso propósito. Então, os arcanos vieram para confirmar isso mais uma vez. Estamos em uma semana em que é importante a gente acessar esse mundo interno, mas o eremita, é importante dizer, ele não fica parado. Essa energia, ela é ativa. É o homem subindo a montanha, acompanhando o seu cajado ali, a sua luz que está te guiando. Então não é uma semana para a gente ficar acomodado, estagnado, desligado e desconectado de nós mesmos e do mundo. Mas sim, é uma semana de muita agitação interna, de muito trabalho interno, para que a gente entenda o nosso propósito. Tá bom? E é isso, pessoal. Esse foi o Conselho dos Arcanos para essa semana que vai do dia 21 ao dia 27 de dezembro de 2022. Desejo para todos um Feliz Natal, que a gente vai passar aí o período de Natal também. Para aqueles que comemoram, nem todos comemoram o Natal, né? Mas para aqueles que comemoram, Feliz Natal. Para aqueles que comemoram o solstício, um feliz solstício de verão no hemisfério sul e de inverno no hemisfério norte. E é isso. Lembrando de deixar o joinha, que vocês já sabem, ajuda muito, muito, muito o canal. De compartilhar esse vídeo com as pessoas que vocês sabem que gostam desses assuntos mais místicos e esotéricos. E caso você ainda não seja inscrito aqui no canal Débora Mexica Oficial, tá vendo esse rostinho aí? É só clicar nele, que você clicando nele, você se inscreve e começa a fazer parte desses encontros que a gente tem todas as semanas. E lembre-se de acionar o sininho aí embaixo do vídeo, combinado? Um beijo grande para todos e nos vemos no próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau.